Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La. Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família. E que bom poder mais uma vez nessa tarde estar com você aqui no programa Ensinando as Escrituras. Um programa que Deus separou para mim e para você. E hoje eu vou falar sobre um assunto talvez pouco comentado, mas que a Bíblia ela traz um olhar sobre ele. Muitos cristãos se perguntam, eu posso usar tatuagem? O que a Bíblia diz sobre tatuagem? É bom? É mal? Deus aceita? Deus não aceita? A Bíblia condena? A Bíblia não condena? O que a Bíblia diz sobre tatuagem? O que a Bíblia fala sobre esse assunto, que parece que no meio de nós, da Igreja de Deus, está tão corriqueiro, está tão normal, está tão satisfatório. Mas vamos lá, o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia diz? Onde começou? Quem começou com esse negócio de tatuagem? Aí você vai dizer, não, mas a primeira coisa que ocorreu já está lá na Bíblia, quando Deus marcou Caim, quando Deus marcou o filho de Noé, quando Deus colocou marca. Mas será que são essas marcas ou são tatuagens? O que é marca e o que é tatuagem? O que a Bíblia diz sobre isto? E esse assunto, né, ele sempre está na nossa mente. Talvez muitos falam assim, pastora, o que a Bíblia diz? Hoje em dia é normal, hoje em dia dá, hoje em dia tem. Como? O que será dessa tatuagem? A Bíblia, ela menciona, ela indica, ela nos dá vários exemplos. Por exemplo, antigamente, um escravo podia ser tatuado com o nome do seu dono. Um escravo podia ser tatuado com o nome do seu dono. Também podia-se ter uma tatuagem com símbolo religioso. E o nome daquele símbolo, ou seja, daquele Deus a quem a pessoa servia, ela era tatuada no seu corpo em si. Também era usado para se pedir proteção, protegendo a pessoa contra ataques do mal sobre a sua vida. Então, a tatuagem ela era usada para esses fins, para um símbolo religioso, um Deus que cria, ele tatuava no seu corpo, ele também tatuava para se proteger do mal, e um escravo, geralmente, era colocado ou se tatuava a imagem do seu dono no seu corpo. Também tinha outras três, digamos, classes que usavam essa tatuagem. As gangues, por exemplo. As tatuagens são basicamente a expressão da rebelião e
solidariedade entre os seus membros. Toda gangue, geralmente ela tatuava algo no seu corpo. E aquela tatuagem, ela representava fidelidade entre aquele grupo, entre eles. Também representava a solidariedade e a união entre eles. Então, toda a gangue, geralmente, ela tinha um símbolo. E com aquela rebelião que se formava a gangue, eles tatuavam no seu corpo alguma coisa para ali exemplificar ou identificar sendo daquele grupo. As tatuagens também são restritas a certos grupos sociais marginalizados. São considerados como um ato de autodenominar-se, com o significado simbólico como talismã. Então, geralmente era tido para se autodominar dentro de um grupo. Muitas celebridades também na televisão, e isso tornou-se a prática muito popular da tatuagem. Mas vamos ver os símbolos e os perigos que a tatuagem pode causar. Nós vamos falar sobre 3 no programa de hoje. Vamos lá? Primeiro, a tatuagem pode ser um sinal de propriedade e pacto místico. O grupo, segundo, a tatuagem pode identificar o grupo e ser usada como talismã. A tatuagem pode expressar anarquismo e rebeldia. Vamos lá no primeiro. Vamos tentar exemplificar os 3. Vamos no primeiro. A tatuagem, vamos lá, número 1. A tatuagem pode ser um sinal de propriedade e pacto místico. Ela pode ser um sinal de propriedade ou pacto místico. Por exemplo, no Oriente, na China, no Japão, a tatuagem estava sempre vinculada às divindades configuradas símbolos. Os líbios, por exemplo, tatuavam-se para a deusa Neite. Os egípcios para os Artagarfes e a Síria para os seus deuses diversos. Na antiguidade, também a tatuagem associava-se ao culto dos deuses demoníacos. Era prática durante ritos e dedicados para os feiticeiros. Essa prática era praticada durante os ritos em que se faziam diante dos feiticeiros. Dá a ideia de consagração. Por quê? O pacto era feito para se incorporar à entidade do desenho, seja, por exemplo, um escorpião, que significava um demônio. Então, o sangue que brotava naquelas feridas, segundo criavam, eles levava consigo os espíritos malignos. Todo aquele sangue que ali se espirrava, eles tinham a crença que ali se penetrava e eles levavam consigo aquele poder dos espíritos malignos. Mas vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21. 1 Coríntios diz assim a palavra do Senhor: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Interessante, Paulo era bem radical. Paulo, ao escrever a carta de Coríntios, parece que a igreja também enfrentava esse certo tipo de problema. E ele é claro,
Ele disse, antes eu digo as coisas que os gentios sacrificam, aqueles que não pertencem a Deus, aqueles que têm a sua crença em outros deuses, fazem. Eles sacrificam a demônios, não a Deus. E ele disse, eu não quero que sejais participante com os demônios. Aí ele vai mais fundo, ele disse, você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode fazer parte da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você vê que ele é bem enfático, ele é bem duro. Ele disse, você serve a Deus. Se essa era a prática dos pagãos que tatuavam em seu corpo os deuses, as imagens, os símbolos místicos da sua religião, ou daquilo de quem eles serviam, então ele é bem taxativo. Ele diz, se eles faziam isso, se eles estão a fazer isso, não faça parte disso. Se você pertence a Deus, conserva o teu corpo para o Senhor. Separa o teu corpo para o Senhor. Não pratica o que aqueles que servem os deuses pagãos não façam parte disso. E aqueles que servem a Deus. Deve existir uma separação de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. De quem adora a Deus e de quem não adora a Deus. Então, se essa era uma prática daqueles que serviam aos seus deuses e ao imprimir no seu corpo a imagem e o sangue que ali saía, eles tinham como entendimento que o sangue trazia, inseria dentro deles a força, o poder dos demônios, então não faça. E por isso que o apóstolo Paulo diz, não faça as mesmas práticas, não vive a mesma forma, mas separa o que é de Deus e o que não é de Deus. Segundo lugar, a tatuagem pode identificar o grupo e pode ser usada como talismã. A tatuagem, ela servia para identificar o grupo e ser usada como talismã. Na Polinésia, identificava-se a clã e a hierarquia pela tatuagem. Na Europa, no século XVII, ela passou a ser propagada pelos marujos como talismã, distinguindo-os dos demais. A máfia japonesa yakuza, surfistas, metaleiros, presidiários, eles faziam o mesmo. Na Síria, eles faziam para imprimir no seu corpo os seus diversos deuses. Os nazistas, eles tatuavam judeus para ofender a fé judaica. Então, ela sempre teve uma inspiração, ela sempre teve uma identificação, ela sempre teve algo porquê de uma tatuagem. E quando você busca a raiz, você vê que ela não é pura, ela não é a raiz da tatuagem, o porquê do tatuar-se, ela não é benigna. Você vê que ela sempre está enraizada com uma rebeldia, com uma feitiçaria, com um demônio, com uma representatividade. Então, a origem dela, ela não é do bem. Em terceiro lugar, a tatuagem, ela pode expressar anarquismo e rebeldia. Ela pode expressar anarquismo e rebeldia. A palavra tatal, propagada por James Cook,
refere-se aos sons dos ossos finos usados na aplicação da tatuagem. A palavra tatal, propagada por Janice Cox, refere-se ao som dos ossos finos usados na aplicação da tatuagem. 1 Coríntios, eu já li e quero repetir, ele diz: antes digo as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifico aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, quando a finalidade dessa tatuagem era demoníaca, como que você pode servir as duas coisas ao mesmo tempo? Nunca, jamais, nunca, jamais. Eu uso ou não uso a tatuagem? O que a Bíblia diz sobre ela? O uso da tatuagem começou a intensificar-se faz uns 20 anos. Frequente uso as gangues nas ruas, rapazes, moços começavam a usar. Como já falei, na TV, as celebridades, elas faziam menções de usar, de se mostrar com algo. Mas o que a Bíblia diz? Lá em Levíticos 19, 28, a Bíblia diz assim: não deveis fazer tatuagem em vós. Olha o que a Bíblia diz. Não deveis fazer tatuagem em vós. Deus deu essa proibição à nação de Israel. E isso separava dos povos vizinhos que marcavam a pele com os nomes, os símbolos dos seus deuses. Foi o que eu mencionei no início. A tatuagem era usada para expressar, trazer a marca do seu Deus. E a Bíblia diz, Deus disse, não usam fazer isso, porque os politeístas, aqueles que servem os deuses, eles procuram fazer essas marcas no seu corpo para mostrar quem é o seu Deus. Romanos 12, 1, a Bíblia diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus diz o quê? Apresenta o teu corpo. Quando você deve chegar diante de Deus num culto, na adoração, Ele diz, tu chega com o corpo, é claro, com a alma, com o espírito. Ele disse que você tem que prestar um culto racional. Um culto racional. Mas ele diz, ele aqui está falando a importância do seu corpo. Então, se a Bíblia diz que você não deve fazer tatuagem, ele diz, rogo, pois, irmãos, apresentais a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresenta o teu corpo limpo diante do Senhor. Aquilo que é puro. Nós bem sabemos que o raciocínio é uma faculdade para descobrir por que você quer fazer uma tatuagem. Você já, antes de fazer a tatuagem, você já se perguntou por que eu quero fazer essa tatuagem? O que ela vai trazer para mim? Quando nós, como cristãos, antes de fazer qualquer coisa, se nós parássemos e perguntássemos, será que Deus aprovaria isto? Será que Deus estaria nesse negócio? Será que muitas das vezes nós paramos, nós nos perguntamos,
a Deus, como Deus se apresentaria, ou como Deus levaria. Então, muitas das vezes, nós temos que examinar a nossa motivação. O que nos motiva a fazer isso? Porque um amigo fez, uma amiga fez, porque todo mundo faz, eu não estou na moda? Ou porque eu não faço, porque eu sirvo a Deus e Deus diz para eu não fazer? Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. Olha só o que Deus fala. A sabedoria é algo essencial para o ser humano. E ele diz assim, tudo que você vai fazer, tudo que você vai se colocar, ele está dizendo assim, olha, emprega, faça tudo que você fizer, todas as decisões que você tomar, a direção que você tomar, toma uma decisão, uma direção sábia, pensando, uma direção que venha te trazer luz, que venha te trazer caminho. É isso que ele está dizendo. Seja sábio naquilo que você faz. 1 Coríntios 6:12 nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha só, ele disse, sim, você olha, todo mundo faz, todo mundo quer, é a moda, mas o apóstolo Paulo fala, mas nem todas as coisas convêm ao Filho de Deus. Você pode até não achar errado, você pode até achar mais ou menos, mas ele diz, nem todas as coisas convêm ao Filho de Deus. Sabe por quê? Porque você é um separado. Você traz a maior marca no teu corpo. A marca do sangue, daquele que morreu por você. Daquele que deu a sua vida por você. Então, quando ele diz, nem todas as coisas me são lícitas, nem tudo convém eu fazer. Não, só porque o outro usa uma roupa assim, eu tenho que usar. Não, porque lá na minha igreja todo mundo é assim, eu tenho que ser assim. Não, nem tudo te convém, nem tudo. A Bíblia diz e manda com que eu e você venhamos fazer a diferença nessa terra. Por isso que ele diz, seja o sal, seja a luz do mundo. Seja você a diferença. Faça você a diferença onde você estiver. É isso que a Bíblia menciona. Então, todas as vezes que você fizer uma tatuagem e você perguntar ao Espírito Santo, isso é para a glória de Deus? Isso é para a honra e glória do Senhor? E se o Espírito Santo não te responder, não faça. Você é um separado. Nem tudo convém você fazer. Nem tudo convém. 1 Coríntios 6:19 nos diz assim a palavra do Senhor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? De repente, Paulo, ele diz, para aí, acorda, acorda. Você é dono do teu corpo? Acorda aí. Dentro desse corpo, ali é o Espírito Santo que mora. É ali que ele está. É ali que ele habita. É ali que ele está. E o que você tem feito? Como você tem feito? De que forma você tem agido? E você tem se conduzido? O meu tempo já se esgotou. Continuaremos na próxima semana. Mas eu quero te falar ainda. Teu corpo foi aquele que
Foi pago um grande preço pela tua alma. E é nesse corpo que você carrega o Espírito Santo. Nem tudo lhe é lícito, nem tudo você pode fazer, nem tudo convém. Pensa nisso. Tudo essas marcas do corpo é para mostrar o teu corpo ou é para a honra e glória do Senhor? Você fez para exibir essa tatuagem, porque você achou lindo e você o fez para as pessoas? Ou ela é feita para honrar a Deus? E tudo aquilo que você faz para o homem, você não faz para Deus. E tudo que você faz para agradar o homem, você não agrada a Deus. Lembre-se, quanto mais próximo você está da vontade do homem, mais longe você está de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais longe você está das coisas dessa terra. Aonde está o teu pensamento? Aonde está o teu coração? A quem você tem seguido? A quem a tua fé tem seguido? Talvez você há muito tempo já perdeu o temor. Há muito tempo você já perdeu a graça de Deus e você nem percebeu. Que o Senhor possa te trazer a luz. Que o Senhor possa te trazer a mente. Que Ele é único. E Ele não divide a sua glória e a sua honra com ninguém. Pensa nisso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te sustente. E até a próxima semana, em nome de Jesus. Mas, lembre-se, quero te convidar para todas as quartas-feiras, um grande culto da família. Tem sido bênção, grande bênção de Deus. Todas as quartas-feiras, 19h30, na Comunidade Batista, Ministério da Palavra. Eu, pastora Lili Zanetti, te convido para estar conosco na rua Adolfo Berenger Júnior, 441, naquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio. Te espero todas as quartas, 19h30 e domingo às 19h no culto de louvor e adoração a Deus. Já saiu meu segundo livro que traz por título Ainda Existem Príncipes Encantados. Se você quer ler um livro de como esperar em Deus, de como buscar em Deus o teu príncipe, a tua princesa, e buscar direção para o teu namoro a Deus, compre esse livro, adquira esse livro. É por R$20, todo o dinheiro adquirido é para a missão na África. Ainda existem príncipes encantados. Se você deseja esse livro, o meu zap é 99864-2488. 22-99864-2488. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ou entre ali no Facebook, Pastora Lili Zanetti, e manda uma mensagem que esse livro chegará às tuas mãos. R$20. Ainda existem príncipes encantados. Todo o dinheiro vai ser destinado a missões na África. Que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lili Zanetti Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.